Sejam bem-vindos a mais um programa AgroRentável. Bom domingo a todos. Hoje eu estou aqui com o Dr. José de Moraes Neto, ele é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB de Goiás. Ele já esteve aqui com a gente já falou de um outro tema e agora nós vamos estar batendo num ponto bastante importante, porque sem entrar no mérito dele, a gente tinha muita coisa que a gente fazia na fazenda, que era tradição, que era comum, mas era errado e da agora para frente vai ser fiscalizado. Até rimou. Seja bem-vindo, doutor José. Obrigado, Fabiano. É uma honra estar aqui no AgroRentável, discutindo temas importantes para o produtor rural e quero já parabenizar pelo programa que leva e mostra, além de ensinar o produtor, de discutir temas, também mostra para a população o que é a vida com dificuldade, mas honrosa de um produtor rural. José, talvez a gente está aqui no programa sempre trazendo tecnologia, sugestões e tudo, mas talvez seja um dos programas mais importantes desse nosso de hoje, porque vai quebrar um paradigma de coisas que o produtor, o chacareiro, o fazendeiro, o pequeno, médio, grande, sempre fez, sempre fazia, e da agora para frente ele vai ter que tomar muito cuidado porque a coisa vai apertar um pouquinho, Algumas normas, algumas... Explica para a gente um pouquinho, qual que é a principal mudança? Eu falo no sentido de lei, que vai... E depois a gente vai passo a passo explicando e dando dicas para a turma aí do que pode, o que não pode, o que deve ser feito. A legislação ambiental ela vem se modernizando, ou se aprimorando, há vários anos. Agora, recente, foi aprovado a lei do marco do licenciamento. O que isso quer dizer? Antigamente, cada estado tinha a sua lei. Não existia uma norma geral que já tinha que ser criada com a primeira lei ambiental de 1989. Ela tinha que ter sido criada e não foi criada. E hoje as tecnologias estão aí. A rastreabilidade ambiental ela vai ser de suma importância. E o que o produtor tem que entender, eu achei bom o que você mencionou, Fabiano. Primeiro, realmente, eu acho que nós temos que quebrar um paradigma. O produtor rural não é quem degrada o meio ambiente. Mudanças climáticas, eu não enxergo que seja culpa do produtor rural. Não é à toa que aonde que estão os principais rios poluídos? Onde que estão os principais? Na cidade. Infelizmente, nós urbanos, nós causamos um dano maior. O produtor rural no Brasil é o produtor que mais protege. Nós temos a legislação mais restrita do mundo. E agora a gente está... O paradigma que eu acho que nós temos que quebrar é esse do produtor rural ser o grande protetor do meio ambiente, mas que, como você falou, é interessante que teve épocas que o produtor ganhava crédito ou subsídio no crédito, ganhava maior valor se ele, por exemplo, drenasse uma área dele e ampliasse a sua área agricultável ou desmatasse mais. Então, hoje a gente sabe que a drenagem é muito prejudicial. Então, hoje o produtor tem que entender que a tecnologia está mostrando o que é viável e que beneficia a própria produção. Entendi. Mas por que a gente pode entender que o produtor tem que ficar mais atento? A gente teve, vamos dizer, essa lei ela vai permitir uma maior fiscalização, por exemplo? Não é que ela permite, ela está, a fiscalização sempre teve, Agora, ela está criando, essa lei, ela veio para normatizar o que exige e o que não, o que pode ser exigido, os tipos de licença, Hoje criou-se uma modernidade que não existia em vários locais, apesar que Goiás existe já há um tempo, por exemplo, que é a licença por adesão, que é o quê? O Estado, aí algumas pessoas criticam, falam que é a licença sem qualquer tipo de controle. Não é. O órgão ambiental ele faz um estudo prévio, analisa todas as situações, enxergando que aquela atividade, por exemplo, a pecuária, o que a pecuária precisa? Aí tem todas as regras. Ela já vai apresentar a pessoa. Adere aquilo ali e o órgão ambiental passa apenas a controlar aquela atividade que está sendo executada conforme aquela licença. Então não é uma licença sem regra e simplesmente carta horária. Existe uma fiscalização. E agora, não é só essa lei. Esse acordo agora Mercosul, que foi aprovado agora, Mercosul com a União Europeia, sim,
Né? A rastreabilidade vai começar a ser maior. Vai precisar, Fabiano, nós vamos precisar chegar a um ponto que o produtor ele vai ter que demonstrar que, por exemplo, na agricultura, que aquela semente foi tirada daquela região, daquele talhão da fazenda, e que ali não tem nenhum tipo de desmatamento irregular. Né? Apesar que a União Europeia está exigindo, inclusive, nenhum desmatamento além de 2020, mesmo licenciado. Então, hoje o produtor tem que ter, o que a gente usa, né? Ele tem que ter um raio-x, ele tem que ter a análise da sua propriedade como um todo, desde a produção até a regularidade fundiária também, que é importante. E o embargo, por exemplo, pela lei, o embargo ele incide apenas na área onde aconteceu o dano, a irregularidade até regularizar. Só que a rastreabilidade, os principais bancos, os principais trades internacionais, se tiver um embargo no CPF, elas já estão dificultando a questão do embarque da produção. Ou seja, não é só naquela micro-região, pode afetar o produtor como um todo. Pode afetar em propriedades distintas. Às vezes eu tive um caso num produtor que ele tinha, ele adquiriu uma fazenda que tinha um desmatamento. Aí acaba que você assume... Herdou o problema. De 1 hectare. 1 hectare, sim, pouquinho. Ele fez o acordo e resolveu. Depois ele teve uma situação, por causa de irrigação, de algumas questões, e que foi na transição da legislação estadual para o que era, porque antes você precisava de um EIA-RIMA, que é um procedimento muito mais demorado. Hoje você faz o registro, é mais simples. E ele teve algumas autuações. Regularizado, tirado os embargos de todas as propriedades. Quando ele foi embarcar, não pôde porque esse embargo de 1 hectare tinha voltado. E de forma até errada. E nós tivemos que ir lá resolver de uma fazenda em outro município, em outra região, que gerou mais um embargo que estava no CPF dele. Olha só. Então a rastreabilidade, o produtor hoje ele não pode esperar acontecer, né? Infelizmente a gente tem também, a gente sabe que todos têm aquelas situações que às vezes acontecem até sem intenção, mas tem aquelas que às vezes o produtor cometeu não esperou, por exemplo, a licença e falou, não, enquanto está correndo o processo de licenciamento, eu vou, por exemplo, fazer uma supressão. Se o órgão ambiental um dia descobrir, hoje não. Hoje o alerta, existe um sistema que a Secretaria de Estado, por exemplo, em Goiás, que ela adota, que todo final do dia, salvo engano, ali a volta das 5 horas, há uma atualização de um mapa do estado inteiro em que demonstra se houve desmatamento. A SEMAD já conseguiu chegar numa propriedade que começou a desmatar um dia antes e logo em seguida ou seja, aquele jeitinho que ninguém vai ver, agora não dá mais fazer mais. Sim. Né? Interessante. Doutor, estou com muitas perguntas aqui, vou te convidar para a gente tomar um cafezinho e voltar. E no próximo bloco a gente começa que a metralhadora está pronta para disparar. Já volto. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade.
Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Cafezinho tomado, estamos de volta aqui com o Dr. José, ele é da OAB e veio aqui para falar com a gente sobre algumas mudanças que nós estamos tendo. Doutor, uso real do CAR, né? Todo mundo passou pelo CAR, se você não fez, faz, amigo, porque você vai ter problema aí. Mas, de repente, como no Brasil algumas coisas acontecem, pode ter sido pelo produtor ou pelo executor, fez de qualquer jeito ali e tal. Vai ter fiscalização, por exemplo, do que foi colocado no CAR, do que a pessoa está fazendo? Já é feita a fiscalização, porque quando, né, até interessante um comentário, quando a gente fala CAR aprovado, não existe CAR aprovado, existe CAR ativo, é diferente. Mas quando vai para deixar o CAR ativo, né, vai fazer essa análise. E uma das coisas que está acontecendo, até mais do que um erro ali na declaração, do próprio, é o vizinho, por exemplo, sobrepor o CAR, às vezes é uma pontinha, uma pequena área, aí os dois CAR ficam travados. Então, e isso aí, o CAR, inclusive, ele vai ser um mecanismo de facilitação do licenciamento para qualquer atividade rural. Então, o CAR ele passa a ser um instrumento importantíssimo. Agora, é onde nós temos que fazer uma crítica. Os órgãos têm que se modernizar e têm que se atualizar e ter condição de analisar. Hoje, até o Estado de Goiás lançou um novo sistema, o SIGCAR, que é um sistema em Goiás, que faz o CAR, e a expectativa é que ele seja bem mais rápido, porque nós tínhamos, eu não sei se eram, salvo engano, né, 2% de todos os CAR que estavam analisados. Tiveram muitas declarações errôneas, né? Porque foram muitas... O que acontece? Como no Brasil sempre acontece, vem de cima para baixo, né? Não se dialoga, não se conversa. Vê a obrigação do CAR, o produtor querendo regularizar, ele foi muitas vezes pegou com um contador, né? Não é desmerecendo o contador, mas ele não tem expertise naquilo. Sim, teria que ser um técnico específico da área. Isso. Aí tem problema de reserva legal, porque às vezes a reserva legal está na matrícula, está averbada, de repente ele tinha tido cuidado de averbar. Quando foi feito o CAR, ele locou a reserva legal em local diferente. Isso o produtor passa a ter 2 reservas legais consideradas para proteção dentro da propriedade. Então o CAR hoje ele tem que ser, uma dica que eu dou a todos os produtores revise o seu CAR, né, com um profissional adequado, habilitado, para que analise toda a sua propriedade. Mas vou mais além. Faça, como eu comentei antes, faça um compliance da sua fazenda, que vai verificar todas as atividades, a área, esse APP, né? Tem a questão da APP que tem que se olhar, porque existem muitas APPs que foram desmatadas há muito tempo. Uhum. Você falou em reserva legal, por exemplo. Nós sabemos que às vezes, né, por uma composição de matrícula ou composição do CAR, se colocou ali uma reserva legal porque exigia, né, o tamanho, e aí lá atrás falaram, olha, aqui vai ser reserva legal, então você tem que cercar, você tem que recompor, e por um motivo ou por outro, o produtor, né, ou até por esperteza, né, não vou recompor. Então a gente sabe que existem situações onde no papel tem reserva legal e na prática não tem. O que muda agora? Não. Ainda existe a possibilidade, nesses casos, dependendo do ano que foi feito... Não, fala assim, reservas legais que já foram colocadas no papel lá atrás, e o produtor foi deixando e foi usando, e não recompôs. Ele vai ter que promover, ou ele vai achar uma área dentro da fazenda dele e colocar, ou ainda existe a possibilidade, nesses casos, como o desmatamento foi muito anterior, dele fazer extrapropriedade. O que não pode acontecer da pessoa de fazer desmatamento da reserva legal hoje e aí imediatamente pedir a relocação dessa reserva legal extrapropriedade. Então a legislação não permite que a relocação ou a reserva legal extrapropriedade se dê por causa de um desmatamento
recente. Agora, os antigos, existem essa possibilidade de fazer. Eu tenho um caso de um cliente lá nosso, que a fazenda dele é lá em Vila Propício, ali do lado de Goianésia, e a reserva legal dele é em Nova Roma. Então, assim, bem distante. Mas por quê? Porque tinha sido desmatado lá pelo pai dele, pelo avô dele, então houve essa possibilidade. Doutor, um exemplo clássico, né, que a gente tem em qualquer propriedade rural. Eu vou construir um curral novo ali, eu vou construir um armazém, eu vou construir uma nova casa para funcionar e eu preciso fazer uma estrada. Vou lá e abrir a estrada. Ou eu tenho uma minazinha d'água que eu quero fazer uma represa, vou lá, peguei o meu próprio trator, o trator do vizinho, fui lá e fiz uma represa. E aí? Antes a gente sabia que, até o ditado popular, né? A fazenda é minha, eu faço o que eu quiser aqui dentro, então abri a estrada, eu coloquei uma represa, fiz um açude aqui e tudo. Como é que fica essa questão agora, doutor? Não, existem casos, as estradas de acesso, existem tamanhos e condições que são até dispensáveis de licença. Agora vamos deixar claro, é dispensável, não é inexigível, existe uma diferença sobre isso. Porque às vezes você fala para o produtor, é dispensado a licença, então ele nem informa o órgão ambiental. Não, ele tem que ir ao órgão ambiental, fazer a comunicação e aí ele vai dar a dispensa da licença. Tá? Então essa é a questão. Represa, dependendo do tamanho, é exigido todo o licenciamento. E hoje, da mesma forma que se apura a questão por satélite de desmatamento, hoje, na verdade, o Estado de Goiás, isso é um alerta, existe um mapeamento de todas as barragens, inclusive as pequenas, já estão mapeadas. Houve um prazo para fazer o cadastramento dessas barragens e também do licenciamento. E aí o Estado já tem essa informação, só que é claro que ele não dá conta de imediato fazer a autuação, né? A autuação disso. Mas, produtor, o Estado, infelizmente, ele vai chegar e vai verificar. Então, se você teve uma represa que você fez, busque a regularização dela, inclusive porque você pode ser multado pela falta de licença, outorga, falta de outorga que tem que ter, e algumas pessoas não entendem, assim, fica surpresas, mas dependendo da situação, eu posso inclusive também ser penalizado por supressão irregular no caso da represa. Ou seja, a água ocupou o espaço de uma APP de uma vegetação. De uma vegetação. Então você está cometendo um crime que não é só fazer a represa irregular, é que a água está, entre aspas, desmatando. Isso, a água sobrepôs a vegetação, matou aquela vegetação. Então ela suprimiu aquela vegetação, até o termo de supressão, né? Só fazendo até para a gente entender um pouco melhor, só usar um tempo verbal, é uma represa que foi feita. E aí, de repente, alguém está assistindo a gente e fala assim, não, mas a minha não entra nisso aí porque ela foi feita, esse foi feita, por exemplo, quando o senhor disse, 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando é que o produtor tem que começar a preocupar? Olha, qualquer autuação ambiental, ela prescreve em 5 anos. Então, a falta da licença, da represa, por exemplo, ou de qualquer outra atividade, com mais de 5 anos, o órgão não pode autuar, não vai poder lavrar essa multa, pela falta da licença. Mas, no caso que está acontecendo, por exemplo, no estado de Goiás, é que foi criada uma lei obrigando os produtores a fazer o registro das barragens. E aí existe um outro dispositivo que é descumprir normas ambientais. Então, se o produtor, às vezes ele não vai ser, ele construiu há 10 anos atrás, ele não vai ser multado pela falta da licença. Mas ele vai ser multado pelo crime. Isso. E se ele fez em APP, pior ainda. Esse tema, eu já pensei em umas 3, 4 perguntas aqui. Vou te chamar para a gente tomar um cafezinho. Vamos nos comerciais, daqui a pouco a gente volta e aí nós vamos aprofundar nessas perguntas aí. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também.
Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Cafezinho tomado, estamos de volta aqui. Eu tomei uma decisão aqui no intervalo, que é o seguinte, pessoal. A ideia nossa era passar bastante informação para você terminar aqui o programa entendendo. Porque, veja bem, nós estamos na cidade, né, como exemplo. A gente tem que seguir as placas de trânsito, seguir a velocidade certa, a gente tem que cumprir regras, por quê? Porque senão nós vamos ser multados, a gente pode causar um acidente, a gente pode prejudicar alguém, então não pode chegar a estacionar em qualquer lugar, se tiver uma placa, não pode, né, correr na rodovia, fazer ultrapassagem, né, numa faixa proibida, que você pode acabar tirando vida de pessoas, ou a sua própria vida, e na fazenda também tem regras. Tá? A nossa ideia com o Dr. José aqui hoje era trazer para vocês essas obrigações, mas eu percebi que é muita coisa, então não vai dar para a gente falar de tudo. Então eu já vou meio que filtrar, fazer um funil aqui, e em cima do funil a gente fazer mais uma outra pergunta. Doutor, o produtor está nos assistindo agora, então está vendo que se conscientizou que na cidade ele tem regras e na fazenda também ele tem regras. Fazenda, sítio, chácara, pessoal. Quando a gente fala fazenda, não é só produtor grande não, qualquer um deles. E aí ele vai terminar aqui o nosso programa e vai falar o seguinte, vai pensar o seguinte, aonde que eu posso, a internet está aí, né, disponível para todo mundo, onde que ele pode entrar e checar todos os direitos e obrigações dele, ou qual órgão, ou aquele produtor que às vezes não gosta da internet, né, não quer acessar ali, não quer ler, mas quer ir lá, o sindicato rural, por exemplo, ou lá no OAB, aonde que o produtor pode procurar esses deveres que ele tem para saber se ele está certo ou errado dentro da propriedade dele? Bom, hoje a internet a gente acha tudo. E hoje nós temos ainda as inteligências artificiais, mas que, volto a falar, não substitui o ser humano, não substitui o profissional. Então pode-se fazer aquela pesquisa básica ali para entender alguma coisa, mas qual que é a questão mais importante? Procurar um profissional, né? Tanto profissional técnico, né, um agrimensor, até um biólogo, ou seja, uma equipe multidisciplinar, até porque no direito ambiental a gente usa muito esse termo, a equipe multidisciplinar. Então tem que ser várias cabeças pensantes, né, e aí eu faço até uma provocação. Produtor, se eu chegar e eu oferecer a minha fazenda para você comprar, você vai comprar 10 milhões, será que não compensa? Aí você pede certidão negativa trabalhista, certidão negativa civil, todos aqueles documentos, vai no cartório, tudo. E aí você não vai olhar a propriedade sua, se tem algum passivo ambiental, mas não é só na hora da compra, e é na hora da produção. Porque desembargar uma propriedade é muito complicado, não é fácil. Porque, um exemplo, se o IBAMA embargar, você precisa do CAR ativo, aprovado, né, vamos dizer assim, nessa linguagem. Então, só que hoje se demora muito, é muito demorado para o órgão ambiental. Então, o produtor ele tem que procurar uma equipe multidisciplinar, tanto uma assessoria técnica confiável, como uma advocacia ambiental preventiva, né, e fazer esse raio-x da sua propriedade. Né? Ele não pode, vamos dizer, nós, né, até homens, vamos dizer assim, nós homens às vezes tem aquela brincadeira do, eu não vou fazer o exame de próstata para esperar, né? Mas aí, um dia que você descobre, já é tarde. Sim.
Da mesma forma a fazenda. Então, a nossa saúde, a saúde do nosso imóvel, a saúde da nossa produção, a nossa saúde financeira e mais, o legado da nossa família, nós temos que tomar todas as prevenções e cuidar. Então, equipe técnica multidisciplinar e uma assessoria jurídica que vai embasar todos esses estudos. Mas, por exemplo, a gente sabe que correria, né? O mundo hoje em dia é bem dinâmico, né? Então, às vezes, a pessoa fala, poxa, mas eu trabalho aqui na cidade, né, de 8 às 18, quando eu vou para a fazenda, para a chácara, para o sítio ali, sobra um tempo mais curto. Ele já teria um site, teria algum lugar que ele poderia já entrar e dar uma olhadinha ali, já, pelo menos para começar a ficar mais familiarizado, aprofundar um pouco mais no assunto que a gente está... Existem alguns, por exemplo, o que eu tenho é um site que chama Map Biomas. Map Biomas. Você pode cadastrar e lá você vai ver as questões de se tem algum alerta. Só que eu que atuo na área, né, eu tenho um pouco de dificuldade, não é fácil. Entendi. Não é simples essa consulta. Então, eu acho que, assim, até eu brinco, acho que é proposital essa dificuldade para que o produtor tenha que tenha que contratar ou às vezes seja até penalizado, né? Entendi. O sindicato rural da cidade, ele pode orientar, está ajudando o produtor de alguma forma? Sim, isso aí a gente até tem buscado conversar com os sindicatos rurais para que os sindicatos rurais auxiliem. De repente, o sindicato pode fazer uma união de forças ali, buscar uma assessoria ali conjunta, né, uma forma de cooperativa, cooperação entre eles, para que faça os estudos dos imóveis daqueles sindicalizados. Então, o sindicato é um excelente local, né? E aí eu acho que o sindicato rural ele se destaca nesse ponto, os sindicatos rurais, em dar esse apoio ao produtor. Muito interessante. Pessoal, é bem isso. Eu estou conversando com ele aqui e já vou sair, já vou dar uma olhadinha, porque assim, a gente muitas vezes esquece, né? Ah, vou fazer uma barragem, vou fazer uma piscina, vou fazer, uma represa, vou fazer uma estrada. Vou limpar meu quintal. Limpar um quintal, fogo, né? Eu gosto de juntar umas folhas ali, colocar um fogo. Ah, mas minha avó fazia, minha mãe fazia, e eu vou continuar fazendo. A gente sabe que muito no passado, né, tinha coisas que às vezes o governo até incentivava, né? O Brasil hoje só cresceu porque lá atrás foi incentivado o desmatamento. Sim. Né? As pessoas chegavam, iam no banco, pegavam o dinheiro, financiavam, comprava trator, para quê? Para desmantar. Só que hoje a evolução das leis, né, de todo o sistema mudou, de tal forma que você tem limites e deveres também, e obrigações também. E são essas obrigações que a gente tem que correr atrás dela. Por quê? Porque o doutor acabou de citar. Imagina se você esqueceu um detalhezinho e foi embargado. O que acontece? Se você foi embargado, ele citou, você vai ter o CAR bloqueado, né, doutor? Não, a princípio não o CAR bloqueado, mas assim, nenhuma empresa... frigorífico praticamente nenhum hoje adquire. Isso que eu ia dizer. Você está com a boiada lá, pronta, vai embarcar, porque você tem que pegar o dinheiro daquele boi, pagar o financiamento no banco. A hora que você chegou, pô, está embargado. Não embarca o boi, o frigorífico não vai te comprar o boi, e aí você tem um problema gigantesco. O boi está pronto, ele tem que sair, não pode ficar ali mais comendo. Você tem uma conta para pagar com o dinheiro que você ia vender o boi. Imagina, pessoal. Ou seja, sempre a prevenção é melhor que o remédio, né? Doutor, então o sindicato também é uma parte interessante, né? E lá na OAB, às vezes a pessoa está lá na cidade, pode procurar o senhor lá, trocar uma ideia. Sim, a OAB, na verdade, a OAB ela não tem tanto esse serviço assim direcionado, né? Uhum. Agora, a comissão, nós temos até buscado alguns sindicatos para a gente ir, né, junto com a comissão, lá fazer algumas apresentações orientativas, né? Ou seja, então, de maneira geral, o que nós falamos, né? O produtor procurar o sindicato e o presidente do sindicato, ou alguém do sindicato procurar vocês, né? Para fazer essa ponte, tentando até prevenir alguma situação que depois pode dar muito mais trabalho, né? Já pensou, a gente estava usando o exemplo do gado. Já pensou você tá ali com o gado pronto para o abate e você tem a resposta mais do que eu. Aí você vai esperar 6 meses, um ano, às vezes para desembargar, para... Não, é impossível. Doutor, quando a pauta é boa, o tempo voa.
Mais uma vez, obrigado pela presença aqui com a gente. Pessoal, fica aí o alerta, não é só na cidade que nós temos deveres e obrigações, na fazenda também. Corre atrás, se procure, se informe, procure seu sindicato e veja o que você precisa para poder estar dentro da lei e não passar por apertos depois lá na frente. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Bom domingo a todos. A gente volta no próximo domingo.